Magnífico dia, magnífica quarta-feira, repleta de bênção, repleta da presença do nosso Pai amado, repleta de positividade, repleta de paz. Que no dia de hoje nós sejamos a positividade em pessoa, que nós exerçamos tudo aquilo que a gente espera do próximo, do mundo, que com alegria e a certeza de que estamos decretando o melhor dia das nossas vidas. Que o Pai do Céu esteja conosco durante todo o dia, durante todo o tempo, nos capacitando, direcionando a sermos canal de bênção, a sermos luz, a levarmos clareza e que tudo que nós viemos a profetizar seja da vontade do Pai. Bom dia, minha amada Rose. O Pai do Céu abençoe. Tudo bem por aí? Tá me ouvindo direitinho? Acabei de entrar também. Estava fazendo a reflexão sobre o nosso estudo de hoje. Ontem nós começamos a estudar sobre o Sermão da Montanha, né? Maravilhosas lições e princípios. E hoje nós vamos continuar. E hoje, especialmente, tudo que eu falo muito aqui, né? A gente vai ler na... Ai, que ótimo, obrigada. Que bom que você está me ouvindo bem. Nós vamos ouvir e ver hoje que, basicamente, tudo que a gente vem pregando aqui, vem incentivando, a gente vai encontrar no capítulo de hoje. Muitos ensinamentos, muita lição mesmo. Quando eu falo para vocês que não basta só ler a palavra, né? A sabedoria vem do ouvir a palavra de Deus, mas também vem do compreender, vem do praticar. Porque quanto mais a gente pratica, mais fácil fica. E tudo que a gente quer é o reino. Então, quando a gente filtra toda a vontade do Pai, toda a positividade, toda a benignidade, nós encontramos o que precisamos fazer para acessar o reino de Deus. Então, nós começamos ontem no Sermão da Montanha e continuaremos hoje para a nossa melhor compreensão. Então, vamos lá. Mateus, capítulo 7. Não julgue e não serão julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem será usada como medida para vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? É bem aquilo que a gente comenta aqui, né? Que para ajudar o nosso próximo, nós precisamos de fato ser exemplos. Nós precisamos de fato estar preparados. Porque falar da vida do próximo é muito fácil. Difícil é ser o próximo. A gente não sabe o que o próximo vive, o que ele passa, o que ele sofre. Então é muito importante nós termos o discernimento, né? Bem o que Jesus está dizendo aqui. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não dê o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Um tempinho atrás, eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Não atire pérola aos porcos. Porque da falta de compreensão e da insensatez deles, eles não têm esse discernimento de entender uma coisa que para você é muito preciosa. Nós temos que ter o discernimento de saber para quem nós podemos falar aquilo que nos é precioso. Aquilo que nos é importante para nós talvez não seja importante para quem você vai falar. E falando da área do conhecimento, como não é para todos, basicamente é que quando você atira uma pérola aos porcos, por eles não saber para que serve ou o valor daquela pérola, eles acabam pisando em cima, quebrando a pérola, se cortando e avançando sobre você, porque foi você que jogou a pérola para ele. Então, quando você for transbordar ou mesmo desabafar algo que para você é de grande valor, tenha o discernimento de procurar saber se aquela pessoa que vai ouvir
é de fato uma pessoa que vai ou te orientar de forma correta ou guardar aquele assunto que é tão valoroso para você. Então, basicamente aqui, eu também sempre incentivo a gente ter esse discernimento, a gente procurar entender a frequência do próximo, né? Até mesmo para a gente não se machucar depois. E exatamente isso que Jesus falou aqui: não dei o que é sagrado aos cães, nem atire as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, esses as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Tudo que a gente pede, tudo que a gente consagra, né? Tudo que a gente apresenta de forma positiva, não pensando só em benefício próprio, né? O Papai do Céu nos concede. É inevitável, a nossa vontade, nossos desejos têm que estar em alinhamento com Ele. Se a gente sabe que Ele é positivo, que Ele é generoso, que Ele é fiel, que Ele é misericordioso, temos que abrir o nosso coração e pedir de acordo com tudo que Ele tem para nós de positivo. Não adianta eu pedir: ai, Senhor, me dá riqueza, Senhor, me dá uma vida plena, sem buscar, sem praticar, sem realizar a vontade dEle. Nesse caso é pedir em vão. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual o homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de ser maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam às pessoas o que querem que elas façam a você, pois essa é a lei e os profetas. Eu costumo falar aqui assim para vocês: sejamos aquilo que a gente busca no outro ou aquilo que a gente busca no mundo. Sejamos a diferença positiva, porque é muito fácil você colocar sua expectativa no próximo, quando você não percebe que o próximo não sabe como você pensa, não sabe o que você vive, muito menos o que você precisa. Então, se eu quero que algo mude, eu não tenho que exigir do próximo, eu tenho que mudar eu mesma. Então, eu estou sempre incentivando vocês a serem aquilo que você espera do outro e do mundo. Ai, queremos um mundo melhor, queremos um mundo de paz. Sejamos melhores diariamente, busquemos e doamos a nossa paz diariamente. Porque assim a gente está fazendo a diferença. Quando se fala de felicidade, eu também sou bem categórica a respeito disso. A nossa felicidade está em Deus, não no próximo. Quando a gente se aproxima de alguém, independente de ser cônjuge ou um amigo, uma amiga, né, uma pessoa de confiança, a nossa felicidade não está na mão dessa pessoa. Nossa felicidade está em Deus. Somos felizes porque Deus nos completa. Somos felizes porque Deus nos capacita. Somos felizes e satisfeitos com a nossa conduta, com a nossa vida. Quando um outro se aproxima, essa alegria se multiplica. Por quê? Porque temos a mesma frequência, buscamos a mesma coisa, caminhamos na mesma direção. Então, aquela felicidade, ela se multiplica. Ela não existe porque você encontrou a outra pessoa. Ela se multiplicou porque você encontrou uma pessoa que vibra na mesma frequência que você. E ambas vibram na frequência do Senhor. Lindo isso, né? Assim, em tudo façam as pessoas o que querem que elas façam a você, pois esta é a lei dos profetas e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela, infelizmente. Aqui a gente fala para a gente também ter o discernimento de analisar. Temos dois caminhos a seguir, né? Um lindo, cheio de sol,
asfaltado, sem buracos, maravilhoso, que te leva para o inferno. E temos outro, curtinho, cheio de espinhos, buracos e até escuro, mas que levarão a gente a tudo que a gente deseja, ao reino. Então, que em tudo na nossa vida a gente busque essas portas. Por onde ir? Qual o caminho? Senhor, me ajuda aqui. Qual direção vai me levar a Ti? Qual direção vai me levar ao sucesso dessa situação, à vitória desse dilema? Discernimento é a chave. Quando a gente começa a se banhar, começa a se abastecer, se alimentar da sabedoria que Deus nos dá diariamente, nós vamos criando o discernimento, a prudência, o interesse de não buscarmos essa porta larga, porque já vai fazendo parte de nós. Amém. Isso mesmo, peça e Ele te concederá. Então, buscando, mostrando o interesse e indo em direção ao que se busca, ao que se pede. Porque não basta só pedir, a gente fala, ai Senhor, me dá isso, ai Senhor, me dá aquilo, mas a gente está fazendo o que para acessar o que Deus nos dá? Porque Ele dá, né? Basta a gente seguir na direção do que se pede. Aí voltamos aqui, mas a estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro? Ou figo de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Tampouco uma árvore ruim pode dar bons frutos. Aqui a palavra já nos alerta a continuarmos a ter o discernimento, pois nem tudo que a gente ouve ou enxerga vem do Senhor. Tem muito lobo disfarçado de ovelha. Eu não sei se vocês lembram, mas eu comento com vocês aqui que o Espírito Santo está sobre nós todo o tempo, e todo o tempo fala conosco, porque assim a gente pede, porque assim a gente se coloca à disposição. Então, às vezes, você ouve uma palavra que o seu coração tranca. Muitos não dão ouvidos a esse sentido e acabam tendo mais experiências, acabam tendo desilusões, acabam se frustrando ou arrumando problemas de certa forma por não terem ouvido aquela vozinha, aquele desconfiômetro, aquele desconforto real que dá dentro da gente. Então, eu costumo muito ficar atenta ao que, principalmente ao que eu falo e também ao que eu escuto, porque muitos caminham do seu lado, mas poucos de fato querem ver você prosperar, querem ver você alcançar o que você almeja. Então muitos estão ali não é só porque te amam, simplesmente é porque querem acessar aquilo que você tem. Então que você tenha o discernimento de estar se autoanalisando e analisando também todos que estão à sua volta. Não é para você se afastar de ninguém, não é para você arrumar treta com ninguém, pelo contrário, é para você canalizar todas essas energias, intervindo ao Senhor em oração por aqueles que você identificar que não andam na mesma frequência que a sua. Pois como a gente está aprendendo hoje, reaprendendo, reafirmando, o julgar não é nosso. Principalmente quando a gente percebe que a vibração entre nós e aquele próximo no momento não é a mesma. Então, o que a gente pode fazer? Orar por essa pessoa, entregá-la nas mãos do Senhor, que de fato é Ele que resolve todas as tretas, que nos direciona, que nos afasta de alguém, que nos aproxima de outro alguém. Tudo é da vontade dEle. E Ele sempre que faz o melhor para nós. Então, essa é a concepção que a gente tem que ter. Continuando aqui, uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim
pode dar bons frutos. Estejamos atentos aos resultados, aos frutos que essa árvore está produzindo. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eu falo muito aqui isso, né? Que quando a nossa vida está muito calma, quando está dando tudo muito certo, pra gente desconfiar. Porque quando a vida está muito boa, não tem nenhum probleminha, não tem nenhum abençoado trazendo negatividade para você, o inferno está feliz contigo. Porque a árvore frondosa, ela sempre dá bons frutos e leva pedrada. Se tu não tá levando pedrada, dá uma analisada nessa vida aí. O destino da árvore que não dá bom fruto é ser cortada e lançada ao fogo. Então eu costumo até brincar que na vida do cristão, assim como incentiva a palavra, nós teremos tribulações. A nossa vida não será apenas flores, porque nem a de Jesus foi. Então a nossa não será, não faz sentido. Então a prudência, o discernimento e a sabedoria do alto são fundamentais para a gente viver aqui diariamente, da melhor forma, segundo a vontade do Senhor. Assim, pelos seus frutos, vocês reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Basicamente foi o que eu falei antes, né? Não adianta, referindo-se principalmente aos falsos profetas, né? Não adianta você andar com o nome do Senhor na mão, não adianta você profetizar se no teu íntimo você não faz, se no teu íntimo você não tem conexão. Ou seja, não adianta você montar um personagem mostrando ser algo que não é, porque no dia do juízo, Jesus vai falar para você, afasta-te de mim, pois eu não te reconheço. Nossa, você já pensou ouvir isso do Senhor? Misericórdia. Dá até uma dor no coração. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome expulsamos demônios e não realizamos tantos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Ou seja, não adianta abrir a boca, profetizar, se de fato não se vive aquilo que a boca está declarando. Nós só podemos ser exemplos positivos quando a gente abre a boca para profetizar o que nós de fato vivemos. Tem um livro que fala aí assim, penso, logo me torno. É exatamente isso. Quando a gente fala que o cristianismo não é uma religião, ele é um estilo de vida. Porque você busca na palavra, você ouve, ela é te agradável ao coração, você guarda e vive. Não adianta você botar uma Bíblia embaixo do braço e sair pregando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por isso. Você não vive isso. Você está se enganando, você está criando, está contando uma historinha para você mesmo que não te levará ao reino de Deus. Nós acabamos de ler aqui. Não adianta apenas profetizar se você não vive de acordo com a vontade do Senhor. Continuando. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Ou seja, Jesus explicava com carinho,
né, com seriedade e postura, ao contrário dos mestres da lei que se mostravam tão imponentes, tão poderosos, e se bobear no íntimo, não profetizavam, mas não viviam um terço daquilo que abriam a boca para transbordar. Porque a nossa vitória, o nosso prosperar, o nosso evoluir vem daquilo que a gente pratica. Aqui em casa eu vivo repetindo, até ontem mesmo eu falei que quanto mais você pratica, mais fácil fica. É um dos drives que a Palominha mais gosta de repetir também. Porque é real. Eu quero ir para o reino. O que eu preciso fazer para ir para o reino? As respostas estão bem aqui. No estudo de ontem, nós começamos a receber as instruções de Jesus para o que fazer para acessarmos o reino de Deus. Iniciamos ontem, terminamos hoje. Então, quer acessar o reino do Pai, mas não tem como, não sabe como? Estuda Mateus 6 e 7. É o caminho das pedras. É fácil? Não. Mas tu não quer acessar o reino? Difícil fica para quando você olha assim, poxa, que caminho longo e eu vou sozinho. Não, você não precisa ir sozinho. Tem tanta gente no mundo buscando a verdade. Você a conhece? Pratica na sua vida. E outros que pensam como você, outros que buscam o mesmo propósito que o seu, vão se conectar. Fique em paz. Você não precisa forçar ninguém a te seguir. Você não precisa convencer ninguém de encontrar Jesus, de ter o desejo de buscá-lo diariamente, porque aqueles que são tocados por aquilo que você fala, por algum exemplo de vida que você compartilhou com alguém, eles vão se aproximar a você. É como o Pablo sempre fala, que a gente tem que cuidar da nossa vida, não é? Então, cuidando da nossa vida, nós aprendemos, nós nos cuidamos, nós nos curamos, nós eliminamos de nós tudo que não é da vontade do nosso Pai. Com isso, nós atraímos irmãos, pessoas que também querem o que você está vivendo. E aí você usa a sabedoria que você recebeu do Pai para também servir ao próximo. Com aquilo que você vive, com as experiências, com os bons frutos que a vida em Deus te proporciona diariamente. Então, é uma questão de perspectiva, é uma questão de visão clara e principalmente de entendimento. O que você está vivendo está te fazendo crescer? O que está faltando para você acessar o que você deseja? O seu comportamento condiz com tudo que você fala? Quando você começa a se fazer perguntas, a se autoconhecer, você identifica, não, olha só, nessa parte aqui eu não estou satisfeita, eu preciso buscar o que fazer para mudar, eu preciso de conhecimento nessa área, então eu preciso buscar esse conhecimento, preciso acessar essa sabedoria, porque com isso você cresce. Mas tem que partir de você. O mundo inteiro pode te dizer o que fazer, mas ninguém pode fazer a sua parte. Só você pode dar o passo que vai transformar a sua realidade, a sua mentalidade e que de fato vai te aproximar do Criador diariamente. Tudo que você acessar, com certeza vem da vontade do Senhor. O que você pediu a Ele? Nós sempre pedimos, Senhor, me dê um bom trabalho, Senhor, me dê um bom esposo, Senhor, me dê bons filhos. Mas o que a gente está fazendo para acessar esse bom trabalho? A gente está abastecendo o nosso conhecimento para chegar naquele trabalho e ser a diferença positiva? Me dê um bom esposo. O que você está fazendo para acessar esse bom esposo? Você está sendo exemplo? Você está se colocando no seu lugar de mulher? Ou você está se deixando levar? Senhor, me dê bons filhos. Os filhos vêm por encomenda, vêm do jeito que a gente pede? Ou somos nós que devemos treiná-los, identificar os pontos positivos e os negativos para ajustar corretamente? Deus dá, mas saiba pedir e saiba se colocar na direção para acessar as bênçãos que pede. Tudo é uma questão de mentalidade. Volte a sua para o caminho certo e tudo vai prosperar. Queimou, né? Deixa eu compartilhar uma coisinha com vocês antes das lições e dos princípios. Ontem eu fui conhecer a futura escola da Paloma, né?
Eu sou uma pessoa que planejo muito. Amém, é isso aí. Anota aí, vai anotando. Daqui a pouco você tem um caderno de drives e é só TTT. Eu sou uma pessoa muito que planeja, né? Então, já tá chegando as férias do meio do ano e já tô pensando no ano que vem. E ela vai mudar de escolinha. Se eu pudesse, mudaria agora já no segundo semestre, mas não foi possível. Conversei com um varão valoroso aqui e chegamos à conclusão que é melhor ela terminar esse ano letivo e no próximo já iniciar na escolinha nova, mas eu fiquei muito animada. Gente, tem até pedagogo. Olha, é muito diferente um sistema de ensino para o outro. Eu fiquei muito satisfeita com a escolinha nova e ela gostou. Graças a Deus. Então, no segundo ano que vem, já teremos escolinha nova e é aquilo que a gente acabou de aprender aqui na palavra. Discernimento. A nossa vontade tem que estar alinhada à vontade do Senhor. Já há algum tempo eu não venho satisfeita com a escolinha atual, compartilho com vocês aqui. E ontem teve um teatrinho, né, a respeito da história de Peter Pan na escola da Paloma. Eu falei assim, Paloma nem gosta de Peter Pan. Vou aproveitar que não vai ter aula nesse dia, né, só teve para quem, os alunos que quiseram assistir a peça teatral lá. Vou aproveitar esse dia e vou produzir do outro lado. Já vou lá buscar vaga para o ano que vem. E assim foi eu e mais duas mãezinhas. E ficamos satisfeitíssimas. Visitamos 2 escolas, aqui nas proximidades mesmo. E das duas, gostamos das 2. Mas a que venceu foi a que tinha a pedagoga lá, que conversou com a gente. É outro mundo, gente, sabe? Quando você encontra pessoas que te ouvem, explicam, têm paciência, sabe? E falam a real, sabe? Não tem ali profissional para te agradar. Não é isso. É para te explicar, para trazer clareza para você. Nossa, eu voltei leve. Sabe quando você vai fazer uma missão que você encontra pessoas que falam a linguagem que você entende? Ontem para mim foi, graças a Deus, mais um dia de bênção. Mais um dia de encontrar aquilo que se busca. E mais um dia de transbordar aquilo que se vive. Então, só gratidão. Às vezes eu falo que a palavra gratidão é tão pequenininha, perto de tanta bênção que o Papai do Céu nos proporciona diariamente. Mas Ele conhece o nosso coração. Ele sabe exatamente tudo que a gente quer dizer. Então, vamos aqui fazer as lições. Pegar os drives, né, Dona Rose? Pra gente guardar no nosso coração. Vivermos, que assim estamos sendo exemplo para aqueles que nos rodeiam e instrumentos para aqueles que precisam, porque todos somos direcionados por Deus. Então, às vezes a gente fala uma coisa para uma pessoa que a gente não conhece e não entende por que a gente chegou naquele assunto, por que a gente profetizou aquela palavra, mas Deus sabe, todos nós somos instrumentos de amor, instrumentos de paz, canais de bênção, luz e sal na terra, como diz a palavra do Senhor, porque a gente está buscando, a gente está se abastecendo, a gente está se alimentando literalmente da palavra dele. Então não tem como ser diferente. O nosso foco é Cristo, a nossa fé está nele e nós damos bons frutos, assim como a palavra diz. Por quê? Porque estamos sempre em busca de realizar a vontade do Senhor. Lições e princípios de Mateus 7. Devemos evitar julgar os outros, pois seremos julgados com a mesma medida. Um drive que eu gosto de pensar aqui, colocar na minha cabeça é: não julgue pessoas, julgue situações. Ok? As pessoas, né, os humanos, o próximo, quem julga é o Senhor. Só Ele julga, salva, condena e perdoa. Nós podemos julgar a situação, ou essa situação na minha vida não se encaixa porque eu não sirvo a isso, tá. Beleza. Agora, já a pessoa em si, a gente deve orar por ela, interceder por ela, porque o julgamento pertence a Jesus. Antes de corrigir os outros, devemos examinar e corrigir nossas próprias falhas. Aquilo que a gente estuda também. Não tem como eu querer tirar um cisco do teu olho se tem uma viga no meu. Então, antes de aconselhar, julgar não pode, já aprendemos. Mas
Qual a diferença de quê, meu anjo? Antes da gente julgar não, não pode, mas antes da gente analisar a vida do outro, analisemos a nós mesmos. Nós somos bom exemplo, estamos profetizando coisas que de fato agregam valores e princípios tirados da palavra. Porque falar é fácil, falei isso antes, né? Falar é fácil, mas viver a vida do próximo não tem como. Papai do Céu deu uma vida para cada um, então cabe a cada um de nós fazermos o nosso melhor diariamente. Devemos ser discernentes ao compartilhar coisas sagradas e preciosas, evitando oferecê-las a quem não valoriza. É o que a gente falou de jogar pérolas aos porcos. Nós precisamos ter o discernimento do falar. Aquela pessoa vibra na mesma frequência, aquela pessoa está precisando dessa palavra valorosa, desse ensinamento ou dessa palavra que é tão importante para você. Quando a gente analisa a frequência do próximo, qual é a diferença de julgar e falar das ações? Você julga, exemplo, foi o que eu falei agora. Deixa eu te trazer um exemplo prático para você compreender. A própria palavra diz que o sábio, ele aprende por observar. Ele não precisa errar necessariamente para aprender, correto? Então você está vivendo a sua vida aí, seu dia a dia, sua rotina normal, e você viu que o teu próximo cometeu um ato negativo, um pecado. Ele pecou. Você vai julgar o pecado da pessoa ou a situação errada que você vai trazer para a tua vida, o pecado dele, ou tu vai julgar ele como pessoa? Em termos de traição, vamos falar, acho que vai dar para você compreender melhor. Nós sabemos que pela palavra o trair, ele é pecado, né? Ele é uma regra que foi criada porque quebraram-se os princípios. A palavra diz: não adulterarás, né? É mandamento. Adulterou? Pecou. Você vai julgar o pecador ou o pecado? Sabemos que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Então você vai julgar o pecado. Isso você não vai trazer para sua vida. Mas o pecador, o que nós fazemos com ele? Nós oramos por ele. Nós pegamos o exemplo negativo que ele viveu e trazemos de forma positiva para a nossa vida. Nós aprendemos que fazer aquilo é errado, então nós não vamos fazer. Nós julgamos a situação, a traição, ela é pecado, ela não deve ser cometida. Você julgar a situação. O pecador não, a gente fala: Senhor, tenha misericórdia dessa alma, que seja feita a sua justiça sobre a vida dessa pessoa. Deu para compreender, minha amada? Diz aí para mim. Na atualidade a gente vê muito isso, né? Fulano fez isso, fulano fez aquilo, mas a gente não para perguntar por quê. Tudo tem um motivo, tudo tem uma emoção disfarçada ali, tudo leva o ser humano a cometer um erro, porque a gente sabe que no íntimo, para os despertos, ele abriu uma porta, ele caiu em tentação, só que o julgar da pessoa é do Senhor. Se a pessoa que pecou, se chegar até nós, pedir um aconselhamento, um direcionamento, a gente: Senhor, capacita aqui. Mas julgar a pessoa em si, ai que bom, glória a Deus. Julgar a pessoa em si não nos cabe. Agora, a situação a gente aprende com ela, a gente traz até como lição para a nossa vida. Deus responde às orações persistentes, incentivando-nos a pedir, buscar e bater continuamente. Uma coisa que a gente pode não receber hoje não significa que Deus não escutou a nossa oração. Pode significar um monte de coisas. Filha, não está na hora. Filha, você não está preparada. Filha, se você for por aí, você vai se machucar. Porque Deus ouve coisas que nós não ouvimos e vê coisa que nós não vemos. Então, o discernimento até no pedir e no saber esperar é fundamental. A gente sabe que a nossa vontade precisa estar alinhada com a vontade dele, mas ainda assim, não é pedir e receber
imediatamente. É no tempo dele, não é no nosso tempo. A regra de ouro resume a lei e os profetas, incentivando-nos a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. É de fato sermos a diferença que a gente busca no outro, no mundo, que eu falei mais cedo. Não adianta eu exigir do próximo aquilo que eu não sou. Como assim? Não tem como, não faz sentido você exigir um tratamento que você não dá. Não adianta você querer receber flores se você só oferece espinhos. Entende? Então, nós, perante a luz da palavra, nós temos de fato de ser aquilo que nós queremos receber. Olha, eu gosto tanto de me relacionar com pessoas educadas. Eu gosto tanto de me relacionar com pessoas humildes. Por quê? Porque eu sou assim. É isso que eu busco na minha vida diariamente. Ser verdadeira nos mínimos detalhes. Limpar o meu coração de tudo e qualquer negatividade. Sou perfeita? Não. Mas vivo buscando a perfeição de Deus diariamente. É o que nos difere daquelas pessoas que deixam se levar pela vida. Pessoas que não vivem de forma intencional, pessoas que não têm um alvo para buscar diariamente, não vivem, não acessam, vivem confusos. Ai, por que eu não consigo isso? Ai, por que nada dá certo? Ai, por que lá. Mas você está indo em busca do que você deseja? Ou você está só pedindo? Pedir sem caminhar em direção ao que se pede não é garantia de acesso. Profetizar a fé não significa que você vai ser salvo. A própria palavra diz. Eu escutei uma pregação de um pastor aí, eu não me recordo, passou no meu feed e eu assisti e aquilo me tocou. Porque ele disse que existem 3 formas do Espírito Santo agir na gente. O Espírito Santo está conosco, está em nós e está sobre nós. Quando eu escutei aquilo, eu disse, oi? O Espírito Santo está conosco, você chama, ele caminha contigo. O Espírito Santo está em você, você chama ele para viver, habitar em ti. E o Espírito Santo está sobre você, derramando o que Deus quer que você receba. Então, sabe, queimou aqui dentro de tal forma que tudo que eu peço ao Senhor agora é que o Espírito Santo esteja sobre mim. Senhor, eis-me aqui. O que eu quero é ter o teu Espírito Santo. Maravilhoso. Quando eu vou procurar de novo, eu não me lembro se eu salvei, mas assim que eu encontrar, eu vou compartilhar ali nos meus stories, que é fantástico, fantástico mesmo. Vale a pena a gente receber palavras dessa forma, palavras que tragam clareza, às vezes até por uma pergunta que você fez ao Senhor e ainda não tinha percebido a resposta. Vamos lá. A verdadeira natureza de uma pessoa ou um ensinamento é revelada por suas ações e resultados. É bem o que a gente está pregando aqui. Não adianta você criar um personagem para agradar pessoas se você não está servindo ao Criador delas. É muito fácil abrir a boca e falar um monte de coisa boa que agrada o coração das pessoas. Mas você está vivendo de fato aquilo ali? Você está sentindo de fato aquela emoção que você está tentando passar? É isso aí. Maravilhosa é a palavra, graças a Deus. A entrada no reino dos céus depende de fazer a vontade de Deus, não apenas declarações verbais de fé. Olha, eu acredito no Senhor, eu sou de Cristo. Os famosos simpatizantes que a gente fala aqui. Eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, eu amo Deus e mas na prática, o que você está fazendo para Ele? O que você está vivendo? O que você está vivendo está nos princípios do Evangelho? Você está buscando se limpar, se lavar, se entregar diariamente para Ele?
Você está sendo luz e sal na terra? E ainda assim, só na presença dele saberemos. Maravilhosa. Olha, tá queimando aqui também, tá? Resumindo, Mateus 7 conclui o Sermão da Montanha com ensinamentos sobre julgamento, autoexame, discernimento, persistência na oração e tratar os outros com bondade. Jesus enfatiza a dificuldade do caminho para a vida eterna, a necessidade de discernir os falsos profetas e a importância de produzir bons frutos. A entrada no reino dos céus requer fazer a vontade de Deus, não apenas professar fé. A sabedoria é demonstrada ao ouvir e praticar os ensinamentos de Jesus, comparando-o a construir uma casa sobre uma fundação sólida. Esses princípios guiam os seguidores de Jesus a viverem de acordo com a vontade de Deus e a permanecerem firmes em sua fé. Maravilhoso. Estudo de hoje, nossa. Obrigada, Senhor. Obrigada. É tudo que nós pregamos aqui diariamente. Viver por princípios. Quer ter uma vida plena, quer se abastecer de fé, de amor, de paz. A paz do Senhor, ela excede de fato todo o entendimento. E por que ela excede? Porque às vezes a sua vida está toda atribulada, você está vivendo N situações, mas mesmo assim o teu coração está tranquilo, você está em paz. Por quê? Porque você está sob o favor do Pai. Na vida, a gente aprendeu aqui, teremos tribulações, mas a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Tem permissões do Senhor em situações difíceis, é para nós sermos exemplo, para que outros despertem. Às vezes, o evangelho do Senhor vai ser levado não pela palavra, mas pela tua vivência, pela tua experiência. É para mim gratificante poder enxergar que Deus é maravilhoso de fato em tudo que Ele faz, porque muitas das vezes você não precisa abrir a boca. O teu exemplo mostra quem você é, a quem você serve e o que o teu Deus faz. Essa doeu. A transformação, a salvação, queira chamar da forma que quiser, ela vem daquilo que você vive de fato. Os resultados ou os bons frutos a qual a palavra se refere é o que você está vivendo, evoluindo, prosperando de acordo com aquilo que Deus te capacita, te direciona, te proporciona diariamente. E às vezes esses exemplos eles não precisam ser falados, porque eles são vistos. Tem lugares que você chega que às vezes você não conhece ninguém, você não fala nada, mas quem te enxerga fala, opa, aquela moça tem uma coisa diferente. Ou até no jeito de você conversar. Às vezes você não está nem falando de Jesus, mas uma situação que você viveu, um exemplo, uma opinião, olha, eu acho que isso aqui, a pessoa já sente que ali tem uma gotinha de graça. E isso é maravilhoso. Com isso, você desperta de fato o interesse das pessoas de se aproximarem a você. O que ela sabe que eu não sei? O que ela faz para fazer também para eu crescer? Não é que eu quero o que é dela, a mentalidade de muitos se voltam para isso. Eles não buscam saber o que você faz para chegar aonde você chegou. Eles querem o resultado pronto, mas não é assim que funciona. É a jornada, é o se dedicar, é o buscar conhecimento, é o praticar. Você falou? Cumpra. Vou começar a dieta em segunda-feira, mas não começa. Mas quer os resultados da dieta, não quer? Eu conheço gente que vive assim há 20 anos. Vou começar uma dieta. Nunca começa, mas precisa eliminar tantos quilos. Eu mesmo sou uma dessas. Não vou dar desculpa. Culpada.
Ah, mas as tribulações da vida, tinha mentoria naquele horário. Olha, eu tinha uma reunião, não sei aonde. Desculpa. Qual é a historinha que você está contando para você? Autoanálise, autorreflexão e autorresponsabilidade. É isso que faz a gente mudar. É isso que a gente faz a gente dar um basta, chega. Eu não quero mais. Vamos orar? Vamos agradecer por esse capítulo. Mais um de muitos que a gente vem aqui se abastecendo, se transformando pela palavra do Senhor a cada dia. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. A gente poder, a cada dia, independente da fase que a gente esteja vivendo, independente do problema, da dificuldade, são degraus. Vamos aprender o que tem aqui. Vamos transbordar do que a gente aprendeu aqui e vamos se aproximar mais do Pai. É só isso que Ele quer. Relacionamento, dedicação e a entrega de coração e verdade. Vamos lá. Pai amado, a Ti rendemos graça, pois Tu és bom e em tudo nos ouve. Paizinho, gratidão por mais um dia na Tua presença. Gratidão por mais um dia de vida. Gratidão pelo Teu Espírito Santo que está sempre sobre nós, nos capacitando, direcionando, renovando, transformando, eliminando de nós tudo que não Te agrada e nos direcionando a realizar com a nossa vida, nossas emoções, nossas ações, principalmente palavras, Pai. Realizar a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Pai, obrigada pela Tua misericórdia, obrigada pelo Teu perdão, Pai. Obrigada. Obrigada por toda a clareza que a Sua palavra nos traz. De fato, é um alimento. Alimento que ouvimos com todo amor. Guardamos o nosso coração, porque é de forma agradável. Que a Tua palavra nos traga providência, Pai. Que nos direcione a seguir no caminho do reino. A sermos de acordo com a Tua vontade. Levarmos a Tua luz a todos aqueles que precisam. Seja por exemplos de vida, ou seja pelas Suas palavras, que são profetizadas pela nossa boca sobre o Teu favor, Senhor. Paizinho, eu Te agradeço pelas famílias que estão sendo edificadas, pelas posturas que Seus filhos amados estão assumindo, postura de imagem e semelhança do Criador, postura de pessoas honestas que buscam a justiça e o reino sobre todas as coisas. Gratidão, Senhor. Gratidão por a cada dia ter a oportunidade de me abastecer, de nos abastecer na Tua sabedoria, na sabedoria que encontramos nas Suas Escrituras. Te entrego todos os nossos irmãos em Cristo, todas as pessoas que precisam de Ti e ainda não Te conhecem. E a cada dia se levantem mais homens e mulheres de fé, de paz, de amor, para transformarmos a nossa nação, seja no Rio Grande do Sul, seja no Amazonas, seja no interior do Ceará, que a Tua presença, a Tua justiça esteja sobre cada um de nós. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Abastecidos. Nossa, hoje, sabe quando transborda, quando queima assim? Maravilhoso. Meus amados, façamos um magnífico dia na presença do Senhor. Sejamos intencionais, positivamente intencionais. Escutem de novo, acompanhem com a sua Bíblia, sabe? Peçam direcionamento, se não, entendeu? O Espírito Santo me capacita a compreender, porque eu quero acessar, eu desejo acessar essa sabedoria. Guarda, eu quero aplicar, eu quero viver, de fato, pelos princípios da Tua palavra. Peça com amor, peça com fé, e Ele te dará. E você vai transbordar de tudo que você aprende. Você vai ser canal de bênção, como a palavra mesmo nos incentiva a ser diariamente. Pois, magnífico dia. Beijo para você e para sua mamãe. Sejamos todos luz e sal na terra. Beijo no coração de todos. E até o próximo estudo.